Shalom, povo de Deus! Boa noite, tudo bem? É isso aí, sejam bem-vindos à nossa primeira aula online, através de uma live aí. Glória a Deus pela tecnologia e glória a Deus pela sabedoria que Ele tem nos dado para usarmos a tecnologia ao nosso favor, para conhecermos a palavra, as escrituras, né? E para usar isso ao favor do reino, né? Muitos utilizam a tecnologia contra si, para fazer mal, se prejudicar, mas nós usamos ao nosso favor. E glória a Deus por isso. Muito bem, vai chamando todo mundo aí, vai avisando que a gente está online, vai se conectando aí. Prepara a sua Bíblia, prepara a sua caneta, seu caderno, porque embora estejamos online, mas você vai precisar dessas coisas que se você for olhar pelo celular, você não vai conseguir assistir a aula, né? Então prepara aí sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Quero conversar com você, quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. A fé vem pelo ouvir, então eu acredito que você precisa ouvir a palavra hoje e a fé vai ser aprimorada, vai ser edificada na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creio que a palavra do Senhor pode trazer libertação, liberdade sobre a sua vida hoje. E creio também que pode diminuir o sofrimento e aumentar as bem-aventuranças do Senhor sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, aprimorando o seu conhecimento hoje, você sofre e será mais bem-sucedido, será bem-aventurado no Senhor. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos conversar sobre um assunto. O tema que eu quero dar para a aula hoje é o seguinte: o mistério do pão escondido. Qual é o tema da aula? O mistério do pão escondido. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse mistério. Abra sua Bíblia, então, no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo a autoria de Marcos, lá no capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, abre aí comigo. Já começa as suas anotações também. Então, coloca aí o tema, o mistério do pão escondido, e coloca aí a referência Marcos, capítulo 8. Lá em Marcos capítulo 8, você que já está abrindo, está encontrando aí, você vai ver que tem um título para essa passagem. E vai dizer assim: a segunda multiplicação dos pães. Então vamos ler a segunda multiplicação dos pães, lá em Marcos capítulo 8. Vamos lá para a gente ganhar no tempo? Então tá. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que eles comerem, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então uma multidão estava seguindo Jesus novamente e já estava com Jesus 3 dias e não tinha o que comer. Então Jesus chama os seus discípulos, os seus 12, e compartilha com eles sobre isso. Fala: eu tenho compaixão desse povo. E eles já estão conosco já há 3 dias e não comem nada há 3 dias. E então, Jesus mostra isso para os discípulos. Isso aqui me chama muita atenção, né? Do povo seguindo a Jesus e já há 3 dias sem comer. E o povo estava insistindo em ficar ali com Jesus, em ouvir a palavra, em ouvir os ensinamentos de Jesus, né? E eu oro para que essa realidade venha hoje sobre essa geração. Porque temos vivido um tempo onde a nossa geração não sabe ter falta, ter necessidade de nada. Em qualquer circunstância, em qualquer situaçãozinha, já é suficiente para não servir mais a Jesus, não seguir mais a Jesus, né? E então eu oro para que a nossa geração seja batizada assim, batizada pela fome da palavra, pelo desejo da palavra. Mesmo que outras necessidades não estejam sendo atendidas, supridas, mas a fome e o desejo pela palavra continuem. Mesmo que as igrejas não tenham música boa, mesmo que as igrejas não tenham uma estrutura, um ar-condicionado, mesmo que as igrejas não venham mais oferecer o que o mundo do entretenimento gospel tem oferecido aí e tem atraído as grandes multidões, mesmo que não ofereça mais isso, eu profetizo que as multidões continuem se reunindo para ouvir a palavra, para buscar a palavra, para conhecer a palavra do Senhor. Porque era isso que aquela multidão estava fazendo, seguindo a Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua mensagem, para ouvir os seus ensinos. E eu profetizo isso, que todo interesse secundário
que tem por trás das pessoas seguirem a Jesus, seguirem o Evangelho, seja substituído pelo verdadeiro interesse em buscar ao Senhor e buscar a sua palavra. Então já tinham 3 dias que eles não comiam nada e Jesus compartilhou essa preocupação com os seus discípulos. E disse, versículo 3, e se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Marcos, capítulo 8, versículo 3, que a gente acabou de ler. Olha só outra coisa que me chama a atenção. Se eu deixar eles ir embora, se eu despedir eles assim com fome, e eles no caminho desfalecerão, porque alguns deles vieram de longe. Sabe o que eu aprendo aqui? Porque quando a gente está com Jesus, mesmo que a gente tenha necessidade, a gente nunca vai desfalecer. Mesmo que falte uma outra coisa básica, a gente não vai desfalecer, porque estamos com Jesus. Jesus falou, se eu deixar eles ir embora, eles vão desfalecer no caminho. Mas ali com Jesus não iriam desfalecer, porque já estavam há 3 dias sem comer. Então vamos continuar sempre, permanecer sempre com Jesus, ao lado de Jesus, para que nunca venhamos desfalecer a nossa fé, desfalecer o nosso corpo físico, desfalecer a nossa motivação, desfalecer a expectativa que temos no Senhor e nas suas promessas. Então vamos lá, no capítulo 8, versículo 4 de Marcos. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha a pergunta desses discípulos, irmãos. O tema que nós lemos aqui diz que essa é a segunda multiplicação dos pães. Isso quer dizer que eles já tinham presenciado o milagre da primeira multiplicação. E eles já viram do nada Jesus pegando 5 pães e 2 peixes e multiplicando para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que então deu alguma coisa aí em torno de 10, 15 ou até mais, 1.000 pessoas. 10.000, 15.000, 20.000 pessoas em média, tinha lá. E então Jesus alimenta toda aquela multidão do nada, com 5 pães e 2 peixes que foram oferecidos a Jesus e ele os multiplicou. E então agora surge essa pergunta, da onde a gente vai satisfazê-los de pão aqui no deserto? Ou seja, no deserto não tem pão para vender. Não tem pão aqui caindo do céu, não tem pão pendurado nas árvores no deserto. O que é que nós vamos fazer? Olha a incredulidade dos discípulos. Olha a ineficiência da sua fé, sabendo que serviam a um Senhor, estavam caminhando com alguém, que nada era impossível para eles, né? Mas mesmo assim são pegos no meio dessa incredulidade. Mas vamos adiante. Versículo 5. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Presta bem atenção nessa resposta, nessa pergunta e resposta aqui no versículo 5 do capítulo 8 de Marcos. Olha só, Jesus perguntou para os discípulos, quantos pães vocês têm no total? E eles responderam, temos 7. Quantos pão vocês têm? E eles responderam, 7 pães. Grava esse número, 7. Se puder, grifa aí na sua Bíblia. Marcos 8, 5, dizendo o seguinte, 7 pães, a resposta dos discípulos. Tudo bem, vamos adiante, versículo 6. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, os partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Outra coisa que me chama a atenção. Jesus toma desses 7 pães que os discípulos disseram que tinha, apresentaram Jesus. Jesus dá graça, parte. Já tinha mandado a multidão sentar. E então, agora Jesus entrega os pães aos discípulos, para os discípulos entregarem a multidão. Presta atenção, um conceito aqui. Jesus sempre vai responder à necessidade do povo. Amém? Isso a tempo e a fora de tempo. Deus sempre respondeu à necessidade do povo. Jesus sempre vai responder à necessidade do povo. O Espírito Santo sempre vai responder à necessidade do seu povo. Mas preste atenção em uma regra, em um princípio aqui. Deus quer usar os seus discípulos, assim como Jesus usou os seus discípulos. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo quer usar os seus discípulos para satisfazer a necessidade do povo. E muitas das vezes o discípulo não presta atenção nisso. Muitas das vezes eu e você não caímos na real
quanto a essa ideia, esse conceito que o Senhor tem ao nosso respeito. O povo estava com fome, Jesus identificou a fome, Jesus se predispôs a suprir a necessidade do povo. Mas preste bem atenção, Jesus dá graça, parte os pães e não entrega direto na mão das pessoas. Jesus entrega aos seus discípulos e pede para que os seus discípulos satisfaçam a necessidade do povo, satisfaçam a necessidade da multidão. Eu profetizo um tempo a qual o Senhor vai nos usar em sua graça para responder à necessidade do seu povo. Eu profetizo um tempo que você será usado tremendamente pelo Senhor para satisfazer a fome do povo, para satisfazer a necessidade, para ser resposta para o seu povo, para ser resposta para o nosso povo, para ser resposta para a nossa geração. Eu profetizo que você vai ser resposta na comunidade Vida. Eu profetizo que você vai ser resposta em Macaé. Eu profetizo que você vai ser resposta no estado do Rio de Janeiro. Eu profetizo que você vai ser resposta nessa nação. Eu profetizo que você vai ser resposta para outras nações. E eu profetizo que você vai ser resposta de Deus, usado por Jesus, para satisfazer a necessidade da nossa geração em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender isso e nós precisamos tomar do pão de Jesus para entregar para as pessoas. Nós precisamos buscar esse pão, nós precisamos participar do momento que Jesus está providenciando o pão, nos entregando o pão para levar para o povo. Então nós somos aqueles que vamos levar o pão para o povo. E vocês sabem muito bem o que Jesus respondeu para Satanás no deserto: nem só de pão viverá o homem. É chegada a um tempo que o Senhor quer alimentar o seu povo com a palavra. E somos nós que temos que pegar essa palavra do Senhor, pegar esse pão que o próprio Jesus está nos entregando e levar esse pão para o povo. O povo está precisando de resposta, o povo tem necessidades e a resposta do povo está na palavra do Senhor. E somos nós que vamos levar esse pão para o povo. Vamos continuar o entendimento. E então, depois de ter partido, dado graça, entregou os discípulos entregaram o pão para a multidão. Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante deles. E comeram. Olha só, no versículo 8. E comeram. E saciaram-se de pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Eles comeram. Todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou saciado, matou completamente a fome, ficou todo mundo satisfeito. E ainda assim sobraram bastante pães, que foi o suficiente para encher 7 cestos. Tudo bem? Então, de 7 pães, Jesus parte, multiplica, alimenta uma multidão e ainda assim sobra pães o suficiente para encher 7 cestos. Agora preste atenção em um detalhe importante que vem logo a seguir. Versículo 9. E os que comeram eram quase 4.000 e os despediu. Então Jesus alimentou eles na palavra por 3 dias, depois multiplicou os 7 pães, alimentou todo mundo, saciou todo mundo, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Podemos ir aí seguramente para 8, 10, 12 mil pessoas mais ou menos, que Jesus alimenta aqui nesse momento. E depois que estavam satisfeitos, alimentados, Jesus despediu a multidão. E então vamos lá, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para darem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: porque essa geração pede um sinal. Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. Versículo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Tudo bem? Então Jesus ensina para as pessoas, uma grande multidão, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 10, 12 mil pessoas. Por 3 dias, eles tinham fome. Jesus alimenta o povo através de um milagre, pega 7 pães, abençoa, dá graça, multiplica, alimenta todo mundo e ainda sobrou pães, encheu 7 cestos e agora despede o povo, entra no barco
responde os fariseus, entra no barco para ir para outro lugar, para outra cidade, com os seus discípulos. Agora preste atenção, versículo 14 do livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão. Olha a cabeça desses discípulos. O povo estava com fome, Jesus alimenta, faz o milagre, sobra 7 cestos. Eles agora vão viajar e me esquece de levar o pão para a viagem. Isso é se escorar na graça, isso é se escorar no benefício, no privilégio de ter Jesus para multiplicar. Ah, não vou levar nada não, porque a hora que precisar ele multiplica de novo, né? E esqueceram. Olha a cabeça desses discípulos, cabeça de vento. Esqueceram de levar os pães. Jesus multiplicou e sobrou lá 7 pães. Não sei o que pode ter acontecido, mas eles não levaram. Esqueceram os pães. Tudo bem? Está bem claro isso aqui? Vamos ler de novo. Versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Presta bem atenção no que eu quero ensinar para você aqui agora, fazer você entender. Eles esqueceram de levar o pão. Se eles esqueceram, os 7 cestos estavam lá e ninguém tocou nos 7 cestos. Tá bom? Esse pão que está dentro do barco, ele não fazia parte daqueles 7 cestos, daqueles pães do milagre da multiplicação. Porque se alguém fosse de pegar um pão daquele dos cestos, ia pegar mais. Esse pão que estava dentro do barco, ele não participou da multiplicação. Por isso, a gente pode chegar à conclusão que esse pão estava escondido. Lá no versículo 5, quando Jesus pergunta quantos pães tem, a resposta deveria ser 8. Mas então a resposta foi 7. Porque tinha um pão que estava guardado, tinha um pão que estava escondido dentro do barco. Agora, quem fez isso? Alguns dos discípulos, provavelmente. Eu tenho o meu palpite, quem foi? Para mim foi Judas que escondeu o pão, né? Porque ele é suspeito. Em outras ocasiões ele já levantou suspeita. E então, mas esse é um palpite, tá? É um chute. Alguém escondeu aquele pão. Na minha indicação, foi Judas que escondeu aquele pão no barco. Mas pode ter sido qualquer uma outra pessoa que tenha colocado. Mas o detalhe é o seguinte: deviam apresentar 8 pães para Jesus multiplicar e não apresentaram só 7 pães. E esqueceram de pegar os pães que sobraram da multiplicação para levar para a viagem. Mas de repente aparece um pão dentro do barco. Um pão que não faz parte daqueles pães que foram esquecidos, mas um pão que de repente agora está dentro do barco. Ou seja, esse pão estava guardado, esse pão estava escondido. Daí vem o nome dessa aula de hoje, daí vem o tema dessa aula de hoje: o mistério do pão escondido. E eu quero caminhar aqui com vocês e completar esse entendimento que nós estamos aqui. Vamos lá. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Versículo 15, vamos lá. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, lhes disse: por que vocês discutem, arrazoam, que não tem pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000. Está falando lá da primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhe: 12. Olha só, presta atenção aqui nessa parte agora, versículo 19, do capítulo 8 de Marcos. Quando parti os 5 pães entre 5.000, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, lá para 15.000 pessoas. Quantos cestos cheios de pedaço levantaste? E os discípulos responderam: 12. Vem comigo nessa matemática. Na primeira multiplicação,
apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixes, até da música, né? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá graça, parte, multiplica, e então eles alimentam uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 15 e 20 mil pessoas. E quantos sobraram? Sobraram 12 cestos cheios. Agora no próximo versículo, versículo 20. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe, 7. Na segunda multiplicação agora, essa que nós estamos estudando, Jesus pega 7 pães, abençoa, parte, multiplica e alimenta 4.000 homens, alguma coisa em torno de 8, 10, até 12 mil pessoas. E sobram pães. Quantos pães sobram? O suficiente para encher 7 cestos. Na primeira multiplicação, tinha menos pães. Quantos? 5. Mas Jesus multiplica, alimenta uma multidão maior do que a da segunda e sobram 12 cestos. Na segunda multiplicação, ao invés de 5 pães, nós tínhamos agora 7 pães. Jesus multiplica os pães, alimenta uma multidão agora menor, porém sobram 7 cestos. E Jesus completa para eles dizendo o seguinte, no versículo 21, olha só. E lhes disse Jesus, vocês não entendem ainda? Na Almeida Fiel, como não entendeis ainda? Jesus estava mostrando essa matemática para eles e dizendo o seguinte, vocês não compreenderam, não perceberam o que está errado aqui entre uma coisa e outra? Jesus está falando sobre o tal pão. Eles estão discutindo porque não tem pão. A gente já acabou de mostrar que o texto nos diz que tinha um pão escondido dentro do barco. E após esses episódios, Jesus mostra isso aqui para eles. Prestem atenção numa coisa. Na primeira multiplicação, eu peguei 5 pães, multipliquei, alimentei uma multidão de 15, 20 mil pessoas, 5.000 homens, e sobraram 12 cestos. Agora, na segunda multiplicação, eu pego mais pães, que são 7, multiplico, alimento uma multidão menor, mas só sobram 7 cestos. Não sobram os 12 cestos como antes, sobram só 7 cestos. Mesmo alimentando uma multidão menor e mesmo tendo mais pães para alimentar. E Jesus falou, vocês não entenderam o que aconteceu? Vocês não perceberam o que está acontecendo? E aqui a gente pode atribuir o seguinte, dizer... Dessa vez agora não sobrou 12 cestos, sobrou 7. Por que que na segunda multiplicação, mesmo tendo mais pães inicialmente e alimentando menos gente, sobrou menos pães no final? Sobraram 7 cestos, as quais eles esqueceram. Porque um pão foi escondido. E aqui a gente extrai um grande conceito para as nossas vidas a partir de hoje. Não adianta esconder o pão. Não dá certo esconder o pão. Quando nós escondemos o pão, a provisão diminui consideravelmente sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. E nós temos feito isso com o Senhor diariamente. Temos escondido o pão do Senhor diariamente. Na primeira multiplicação, tudo que eles tinham eram os 5 pães. Por isso que Jesus toma tudo que eles têm e faz aquele milagre, multiplica e alimenta uma multidão de 15 mil pessoas e ainda sobram 12 cestos. Mas agora alguém esconde um pão dentro do barco. E porque ficou um pão escondido, a multiplicação agora tem um efeito final menor. Não sobram 12 cestos como na primeira, ou até muito mais cestos que poderiam sobrar, mas agora sobram 7 cestos. Jesus está mostrando para eles que não adianta ficar escondendo nada dele. Não adianta esconder um pão dentro do barco. Porque quando nós escondemos o pão de Jesus, quando nós deixamos de entregar a ele aquilo que ele precisa usar, a consequência vem para todo mundo. Todo mundo sofre com essa consequência de escondermos o pão. E isso nós podemos levar para o lado, para o entendimento
em vários sentidos, mas principalmente acerca das nossas sementes. Não adianta ficar escondendo as nossas sementes. Não adianta ficar entregando ao Senhor só o que sobra, só o que a gente quer. Nós precisamos entregar. Ele perguntou quantos pães tem no total. Ele queria saber de todos os pães. E disseram 7, mas na verdade tinham 8 pães. Talvez se entregassem os 8 pães para Jesus, o milagre seria muito maior. Mas não por causa do pão, mas por causa do coração. O coração de alguém ali estava negando o pão para Jesus. O coração de alguém ali estava negando o pão para a multidão. Muitas das vezes nos comportamos assim ao entregar as nossas sementes. Guardamos aquilo que nós consideramos melhor, guardamos aquilo que nós consideramos essencial para a gente e escondemos do Senhor aquilo que deveríamos entregar a Ele. Agora, para continuar nesse entendimento aqui de esconder algo do Senhor, vamos comigo em Gênesis, capítulo 33. Volta lá no início da sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. No capítulo 33 de Gênesis. Vamos lá comigo, por favor. Vamos debaixo desse entendimento aqui, desse pão que escondeu. O mistério do pão escondido. Vamos nesse entendimento. Gênesis 33, tudo bem? Vocês acharam aí? Vamos lá. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Aqui, Jacó já havia enganado seu irmão Esaú, já havia fugido de casa, e então, agora 22 anos depois desse episódio, Jacó volta para casa com agora uma família, com bens. E quando estava voltando, ele se encontra com Esaú. Esaú está indo de encontro a ele, porque Esaú havia prometido a ele. Falou, eu vou te matar. Um dia eu vou vingar o que você fez comigo. E então, agora, quando Jacó está chegando, Esaú descobre, e olha o que acontece. Eis que Esaú vem ao encontro de Jacó e com ele leva 400 homens. Em outras traduções diz que levou 400 homens de guerra, 400 guerreiros, 400 soldados. E certamente Esaú não foi para servir um café, para dar boas-vindas, para abraçar e para beijar Jacó. Esaú vai para guerrear, para lutar. E então, olha o que Jacó fez. Então, repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, que era com quem ele tinha filhos. Olha só, versículo 2 do capítulo 33 de Gênesis. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e a José lá atrás, escondidos, derradeiros. Versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão Esaú. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-lhe e lançou sobre o seu pescoço e beijou e o choraram. Lembrando, não era isso que Esaú estava programando. Esaú estava programando lutar e matar Jacó. Mas por causa da atitude humilde de Jacó, de se prostrar 7 vezes, isso já era um sinal de um pedido de perdão. Algo move o coração de Esaú e ao invés de atacar com os seus 400 homens, Esaú então abraça, beija e se pendura no pescoço de Jacó e os 2 choraram. Versículo 5. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Olha só o pensamento de Jacó agora, entendendo que tudo que ele tem, tudo que ele é, vem de quem? Vem do Senhor. Ele podia responder como nós somos acostumados a responder. Quem é esse menininho aí, bonitinho? É meu filho. Quem é essa menininha aqui, bonitinha? É minha filha. Ah, quem é essa moça aí, bonita? É minha esposa, é minha mulher. A gente podia responder, ele podia responder assim. Mas não. Reconhecendo um Deus eterno e soberano que está acima dele e que toda a provisão vem dele e que tem derramado, mesmo ainda no Antigo Testamento, a sua graça sobre ele, Jacó responde o seguinte, quem são esses? Esaú perguntou e ele lhe disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então ele reconhece
a provisão do Senhor e reconhece a sua submissão a isso, ao que o Senhor tem feito na vida dele. Versículo 6. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com os seus filhos, e se inclinaram. E depois chegou José e Raquel, e se inclinaram. Agora presta atenção comigo. Quando Jacó arruma o povo para ir encontrar com Esaú, olha como que Jacó arrumou o povo. Olha aqui comigo no versículo 2, de 33 de Gênesis. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, tudo bem? Raquel e José atrás. Então colocou as servas e os filhos. Colocou Lia e os filhos. E colocou Raquel e José. Assim que Jacó arrumou, passou na frente, foi lá se ajoelhando, dobrando, encontrou a Esaú. Depois que José chegou, veio chegando a comitiva. Depois que Jacó chegou, veio chegando a comitiva de Jacó, que era a família de Jacó. Aí olha como que foi chegando a comitiva. Versículo 6. Então chegaram as servas e os seus filhos, do jeitinho que Jacó botou. Depois chegou Lia e os seus filhos, no versículo 7, certinho. Inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel. Quando sai lá de trás, sai Raquel e José. Quando chega lá para falar com Esaú, chega José na frente de Raquel. Isso aqui já é um sinal que Deus queria exaltar José na vida de todo aquele povo, e principalmente de Jacó e na sua família. Deus exaltaria José. Deus usaria José para mudar a realidade daquela família. Deus usaria José para mudar a realidade de Jacó. Só que presta atenção numa coisa. Jacó esconde exatamente aquilo, esconde de Deus exatamente aquilo que Deus quer usar para mudar a sua realidade e mudar a realidade da sua família. E aqui nós podemos aprender um princípio, que Jacó também faz a mesma coisa, escondendo a José, escondendo o seu melhor, escondendo aquilo que ele ama, escondendo aquilo que ele aprecia, escondendo aquilo que ele tem tanto apego, ele escondeu de Esaú. Mas aqui a gente pode trazer um entendimento e compreender que nós também temos atitudes assim no dia a dia. Deus muitas das vezes quer usar algo que está com a gente para nos abençoar, para nos exaltar, para transformar a nossa realidade, da nossa família e das pessoas que estão à nossa volta. Porém, exatamente aquilo que Deus quer usar para transformar a nossa realidade é aquilo que nós escondemos. A exemplo lá do barco, onde guardaram um pão lá, alguém guardou um pão, alguém escondeu um pão, e aquele pão poderia ser o diferencial para que um milagre maior ainda acontecesse na vida de todas aquelas pessoas que estavam lá. Mas alguém teve a ideia inútil, imbecil, de esconder aquele pão. E nós, no dia a dia, fazemos como um daqueles discípulos esconder aquele pão. E nós fazemos no dia a dia como Jacó quando esconde José. José tinha que ser exaltado pelo Senhor, mas Jacó esconde. Aquilo que Deus queria usar para exaltar é exatamente o que Jacó está escondendo. Quantas vezes temos escondido sementes do Senhor? Quantas vezes temos escondido os talentos do Senhor? Quantas vezes temos guardado o nosso talento? Quantas vezes temos guardado o nosso tempo? Quantas vezes temos guardado as nossas sementes e não temos entregue ao Senhor? No entanto, é exatamente isso que o Senhor está esperando a gente apresentar, a gente entregar a Ele, para que Ele possa utilizar isso para transformar a nossa realidade, para transformar a nossa vida e para transformar a vida de todos que estão à nossa volta também. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. E então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Tinha um pão escondido, a qual podia ter um resultado muito maior se ele fosse apresentado. Jacó escondeu a José, no entanto, José representava
a resposta de Deus para aquela família, a resposta de Deus para uma geração, a resposta para toda uma nação. E então Jacó estava escondendo de Deus exatamente aquilo que Deus queria usar como resposta. Deixa eu te falar, pare de esconder o pão, pare de esconder a resposta. Seja lá uma semente, seja lá o seu talento, o seu dom, seja lá a sua mão de obra, o seu serviço, seja lá o seu tempo, eu não sei o que é, mas nessa noite Deus está falando, você está escondendo o pão do Senhor, você está guardando o pão no barco, você está guardando José lá atrás, está escondendo José lá atrás. Pare de esconder, pare de reter e entregue ao Senhor aquilo que Ele quer usar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pedi na semana passada, falei que a gente precisava terminar a obra e pedi para que discípulos trouxessem. Alguns discípulos trouxeram, mas bem menos do que a quantidade que deveriam trazer. Os que trouxeram, glória a Deus, Deus lhes abençoe e foram generosos. Mas muitas pessoas deixaram de trazer. E alguns também dos que trouxeram esconderam o pão. Então deixa eu dar um conselho para vocês. Aproveite o próximo domingo e traga o pão, não esconda o pão. Não esconda seu pão, não esconda seu José não. Traga, porque Deus quer usar isso para mudar a sua realidade e mudar isso a realidade e usar isso para mudar a realidade também da comunidade e de todo o nosso povo. Vamos caminhar aqui no entendimento, vamos continuar aqui no entendimento. Agora, para a gente completar, para a gente fechar esse entendimento, eu quero convidar você para ir comigo lá em 1 Reis. Livro de 1 Reis, 1 de Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Vamos lá comigo. 1 Reis 17. Para a gente fechar aí o entendimento. Então vamos lá, olha só. 1 Reis, capítulo 17. A gente vai ler aqui a partir do versículo 8. Mas só para você entender onde nós estamos, se localizar, Elias acaba de encontrar o rei Acabe e profetizar para ele que os céus iam fechar, que não ia chover sobre Israel por um tempo, e nem sereno, nem orvalho do céu ia descer. E então o rei fica furioso e quer matar Elias, então Deus recolhe e guarda Elias no deserto. E lá no deserto de Querite, Deus sustenta Elias lá, porque Elias fez o que Deus estava mandando, né? E então os corvos levaram ali em Querite comida para Elias, levou carne fresca, e Deus plantou também, fez brotar ali um rio, um lago, um ribeiro no deserto, olha que coisa, né? E sustentou Elias ali. Só que chegou um tempo que os corvos não levaram mais comida, que o rio secou, e então agora vem a palavra de Deus para Elias. E olha só, 1 Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é em Sidom, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vamos parar aqui e pensar numa coisa. Aqui a gente já tem um grande problema. Porque Deus está tirando um profeta que Deus está guardando, que está fugindo por ter feito o que Deus mandou e quererem matar ele. Já não foi suficiente ficar no deserto e ser alimentado por corvos e beber água ali no deserto, no riacho. Agora aquilo ali seca, essa provisão seca, o que para Elias já poderia ser muito preocupante, muito frustrante, porque era tudo que Elias tinha. Agora, já se não bastasse secar essa provisão de Deus, Deus manda ele sair para Sarepta. Mas na cabeça, vamos dizer assim, na nossa cabeça, no lugar de Elias, a gente ia falar, legal, chegar lá em Sarepta agora, Deus vai levantar um empresário cheio do dinheiro, monado do dinheiro, que vai me sustentar, vai me dar lá a casa, comida, roupa lavada e vai ficar tudo bem. E muitas das vezes nós planejamos, projetamos isso para a nossa vida, para o nosso ministério também. Mas nem sempre é dessa forma que Deus quer fazer. E a exemplo do que Deus fez na vida de Elias, olha só, ele mandou Elias ir para a casa de uma mulher, aí já é um problema, porque naquela tradição, um homem ser sustentado por uma mulher era algo inaceitável. Então já temos um problema que Elias está tendo que ser sustentado por uma mulher, vai ter que ser sustentado por uma mulher. E para piorar a situação, é sustentado por uma viúva.
Como que uma viúva vai fazer para sustentar o homem? Tem alguma coisa de errado. Realmente as coisas não estavam encaixando, né? E então vamos lá, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, Deus mandou, né? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, e ele disse, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, e ele chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então Elias viu aquela mulher pegando lenha, e quando Elias viu, Deus falou, é aquela mulher, e Elias falou, tudo bem, Deus já falou com ela, né? Que Deus falou, eu já ordenei a uma mulher para que te sustente. E então aquela mulher estava lá pegando lenha, e Elias falou, ei moça, dá licença. Por gentileza, a senhora pode trazer um pouquinho d'água para eu beber? A mulher falou, não, tudo bem. Aí quando a mulher sai para pegar água para Elias beber, olha o que Elias fala, traz também um pouco de pão para mim, na tua mão, para eu comer. Aí olha só, versículo 12. 1 Reis 17, versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanheis 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha o que a mulher está falando. A crise está tão feia, porque tinha uma crise naquela região, tinha uma crise em Israel. Estavam 3 anos sem chover, então estava todo mundo no vento. Principalmente uma viúva. A viúva com o filho sozinha, não tem como trabalhar, cuidar de filho, fazer tudo ao mesmo tempo. Na casa dela o negócio estava potencializado. Só que olha só, presta atenção. Ela disse, não temos o que comer, a gente vai comer só esse pedacinho aqui, essa farinha, esse azeite que eu vou fazer um bolo pra gente. E depois que a gente comer esse bolo, a gente não tem mais nada para comer. E sabe o que nos espera? A morte. Aí agora, no versículo 13, o profeta se levanta e diz o seguinte, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Elias está dizendo, desse pouquinho de farinha e desse pouquinho de azeite que você tem, que você vai fazer um bolo, faça mesmo. Mas primeiro faça um bolo para mim. Primeiro faça um bolo para mim. E depois você faça um bolo para você e para o seu filho. Aos olhos humanos, Elias estava sendo egoísta e ganancioso. A olhos humanos, Elias estava sendo um charlatão. A olhos humanos, Elias estava sendo um interesseiro, um aproveitador, um molestador de um pobre necessitado. Mas Elias estava debaixo da palavra do Senhor. Elias era um profeta que estava sendo guiado e direcionado pelo Senhor para mudar uma realidade. E ele falou, primeiro traz para mim. Da primícia, traga para mim. Não importa o que você tem, seja pouco ou muito, traga da primícia e entregue ao profeta. Foi isso que Elias disse àquela mulher. Versículo 14. Porém, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Se você fizer isso, olha o que ele está dizendo, se você trouxer primeiro do que você tem para mim, olha o que diz a você o Senhor de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva novamente sobre a terra de Israel. Então Elias estava dizendo para ela o seguinte, Deus mandou te dizer que se você obedecer a Ele, mesmo no tempo de crise, Ele vai te sustentar. Enquanto todo Israel estiver em crise, na sua casa não vai faltar. Enquanto todo Israel estiver passando por escassez e necessidade, não interessa, mas na sua casa e para a sua família não vai faltar. O que está faltando hoje para a gente acreditar nessa palavra do Senhor? Macaé está em crise, Rio de Janeiro está em crise, Brasil está em crise, a política está em crise, a economia está em crise, está tudo em crise. Não adianta nem fugir para a Venezuela, porque a Venezuela está em crise. Está tudo em crise. Mas o Senhor tem uma palavra para mim e para você, que mesmo em tempo de crise Ele vai nos sustentar.
mas para que Ele nos sustente em tempo de crise, nós precisamos confiar na Sua palavra, precisamos confiar na Sua direção e obedecê-lo. A mulher disse, o que eu tenho é pouco. Dá mal para eu e meu filho comer. Elias falou, tira a primícia disso e traga para o profeta. Porque se você fizer isso, mesmo que haja crise em Israel, na sua casa não vai ter crise, na sua família não vai ter crise, na sua despensa não vai ter crise. E olha só, versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Glória a Deus pela vida dessa viúva. Profetizo que a sua cabeça abra, que o seu entendimento amplie e que você seja como essa viúva, que não questione mais as direções de Deus, mas que obedeça aquilo que Deus está nos direcionando, para que a provisão do Senhor seja derramada sobremaneira sobre as nossas vidas. Chegou o tempo de pararmos de esconder o pão. Chegou o tempo de pararmos de esconder nosso José. Chegou o tempo de obedecermos ao Senhor como a viúva e entregar ao Senhor aquilo que Ele quer usar para a transformação da nossa realidade, para a transformação da nossa família, para a transformação da nossa empresa, para a transformação de todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Chegou o tempo, meus irmãos, e nós precisamos cair nessa realidade em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que participaram dessa primeira aula, através da live, uma aula online, né? Uma experiência nova para a gente, mas obrigado aí a todos que participaram. Que Deus tenha te abençoado com essa aula, possa ampliar o seu entendimento, ampliar a sua fé e te abençoar e te edificar de todas as formas. Bom feriado para você, aqueles que vão passear, vão viajar, cuidado. Aqueles que vão descansar, bom descanso. E domingo quero ver todo mundo no culto de celebração. Não falte, você vai ter bastante tempo aí para descansar, para passear, mas quero ver todo mundo no culto de celebração domingo. E na segunda-feira temos a tarde de pão e vinho, a partir de 15 horas na comunidade também. Shalom, que o amor, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e seus negócios, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.